Olá, irmãos! Nesse vídeo eu vou falar sobre arrebatamento, final dos tempos e predestinação. Existiria predestinação? A infinita graça, o amor e a misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja com todos nós. Em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 15 ao 17, diz: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E em 2 Tessalonicenses 2,3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O arrebatamento ele vai acontecer. Eu tive um sonho profético em um período de dúvidas, porque eu estava assistindo um documentário e vi um homem de cabelo grisalhos, que me parece que era um historiador, que ele teria escavado uma rocha lá em Israel, e essa rocha se rompeu e tinha uma espécie de caverna por trás, e ali tinha vários túmulos, e um dos túmulos estava escrito Jesus, filho de José, no hebraico antigo, e os ossos estavam ali. E vendo aquela cena, me gerou dúvida no coração. Eu já era crente batizado, eu não teria coragem de falar com ninguém. Imaginei, gente, os cristãos devem estar equivocados, porque Jesus Cristo realmente existiu, mas ele foi em espírito, ele não deve ter ido em carne e osso, porque esse homem de cabelo grisalhos não vai inventar essa história, e os ossos estavam ali. O meu coração começou a apertar, eu não tinha coragem de falar isso com Deus também em oração, ficava envergonhado. E aí passou um dia, passou outro dia, quando foi à noite, o próprio Jesus Cristo se manifestou para mim. Foi em sonho, mas sonhar com Deus é muito real, como se você estivesse encontrando com ele pessoalmente. E no momento que ele chegou na minha casa, eu estava na sala, sentado no sofá, quando a porta se abriu sozinha. A porta escancarou, ele rindo, e ele falou poucas palavras resumidas, que foi as mesmas que disse a Mateus na frente da coletoria. Vambora! E eu saí seguindo ele. Ele correndo, depois um casal se juntou a gente, a moça estava grávida, e eu sabendo que a gente estava sendo levado para a glória, seria ali o arrebatamento, correndo no chão, não estava nos ares. E aí a gente entrou num lugar que parecia como se fosse um castelo, uma porta enorme, grossa, e a porta se fechou e aí já não abria mais. Então eu peguei, acordei e fui pesquisar, e quando eu abri a Bíblia em cima daquela passagem que fala das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, no outro dia eu fui pesquisar acerca de arrebatamento, e várias pessoas no mundo inteiro tiveram o mesmo sonho que eu, e postou no YouTube. Deus ele não deixa dúvida. Eu não tive dúvida que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E lá na igreja tinha um culto no lar, naquele período, na igreja que eu congregava em Macaé, no Rio de Janeiro. E ali eu peguei e esclareci o que havia acontecido. E o pastor me falou: aquele rapaz, ele falou que ele não sabe, porque na época o nome José era um nome popular e o nome Jesus um nome mais popular ainda. Então nasceu um José que teve um filho chamado Jesus, que morreu e os ossos estavam lá, não necessariamente que seria Jesus Cristo. Na palavra fala que aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos será salvo. Não existe essa de que Jesus Cristo teria sido ressuscitado em espírito. Isso é um tipo de heresia que as pessoas não podem acreditar jamais em quem passar isso adiante. Quando eu falei em predestinação, eu perguntei, será que existe realmente predestinação? Tem uma linha de pensamento chamada calvinista, que eles acreditam em predestinação. O nosso único modelo é Jesus Cristo.
Ele é a nossa linha, a nossa direção. Não existe outro para poder a gente acreditar. Porque quando nós vamos pregar para umas pessoas, nós vamos dizer para eles que Deus salva. Eu não vou saber quem vai ser salvo, quem é ou quem não vai, quem é predestinado a ser salvo ou quem não é. Não cabe a mim, isso é responsabilidade do Senhor. E aí tem aquela história. Tem pessoas que falam que a igreja não passará pela grande tribulação. E outros acreditam que a igreja vai entrar na grande tribulação. As escrituras são bem claras acerca disso. O que acontece? Existe sim uma nação que será predestinada. Essas serão as crianças de colo, aquelas que estiverem na barriga de suas mães, que nascerem no período do arrebatamento da igreja. Elas serão predestinadas a alcançarem a salvação porque não tem pecado. Essa é a única nação que a Bíblia dá base que vai ter direito à salvação, que serão predestinados. Porque criança não tem pecado. Quanto ao adulto, não existe predestinação na Bíblia. E o período das pessoas dizerem a igreja vai arrebatada antes, a igreja não passa pela grande tribulação. Em Apocalipse 3:10, fala sobre a igreja de Filadélfia. Havia 7 igrejas na época, e a igreja de Filadélfia era a mais exemplar, a mais fiel. Então diz que a igreja de Filadélfia não passará pela grande tribulação. Aí, no caso, a igreja de Filadélfia simbolizaria hoje a igreja fiel nos dias de hoje. Aqueles que não se corrompem. De qualquer forma, quando a gente compara a segunda passagem de Tessalonicenses 2:3, segundo Tessalonicenses, corrigindo, diz: não vos engane de maneira alguma, que ninguém vos engane. Essas coisas não acontecerão sem que antes o filho da perdição se manifeste. O homem do pecado, o anticristo. Então primeiro ele vai se manifestar. E a igreja vai contemplar o anticristo. O arrebatamento vai acontecer. Agora, para qualquer pessoa afirmar que o arrebatamento aconteceria antes, é muito difícil. Eu tive a revelação, na minha dúvida de incredulidade que Deus me deu, e ali eu vi que existe o arrebatamento de acordo com o meu sonho, de acordo com as escrituras. Porque a revelação de Deus é quando é tirada de dentro da Bíblia. Aí você pode ter certeza, isso aqui é de Deus. Então o que acontece é que a igreja ela vai contemplar, vai ver o anticristo se levantando no mundo. E também lá em Apocalipse, o apóstolo João fala: quem são aqueles? O ancião responde: aqueles vieram da grande tribulação, foram decapitados, ou seja, pessoas são deixadas para trás, passam pela grande tribulação, não negam o nome de Deus e são decapitados. Nos dias de hoje, existem grandes sinais que nós estamos próximos do fim. Nos Estados Unidos, em 2013, o governo Barack Obama comprou 30 mil guilhotinas. São informações oficiais que vocês podem aí digitar no Google, vocês vão ver. Guilhotina nem existia mais. A última vez que foi usado foi na Revolução Francesa. Então aquela lâmina pesada, grande, que é colocada lá na altura, vem, decepa o pescoço da pessoa, a cabeça sai rolando como se fosse uma galinha. Essas guilhotinas estão guardadas em um dos estados dos Estados Unidos. O maior sinal do final dos tempos não é os terremotos, não são as guerras, pai contra filho, filho contra pai. Todos esses são sinais, é claro. Mas o maior sinal é quando o amor se esfriar. Não existe amor sem disciplina. Quando os valores forem perdidos, que é o que a gente vê hoje, os valores familiares, os valores cristãos, principalmente. Irmãos, acreditem no Senhor Jesus Cristo. Não deixem de ir à igreja. Quando Jesus Cristo veio ao mundo,
Ele habitou no meio do seu povo, como a palavra dizia, no meio do povo de Israel. E a igreja era muito corrupta na época, as sinagogas. E na palavra fala lá em Isaías que Jesus ia na igreja e lia a palavra aos sábados como de costume. E ali ele via pessoas pregando heresias. E ele via pessoas falando que era coerente a verdade sobre Deus. Inclusive o próprio Cristo, ele aconselha dizendo, tem coisas que os fariseus dizem que vocês podem considerar como verdadeiras, outras coisas não. Mas se tem escândalo demais na igreja que você está, o conselho que eu te dou é mudar de igreja, mas não saia da presença de Deus. O Espírito Santo está no mundo que vivemos. A presença de Deus ainda faz presente, ainda existem homens e mulheres de Deus. Não desista da sua salvação, independente de circunstâncias. Como o apóstolo Paulo diz na palavra, quando estou fraco é que sou forte. Oremos. Senhor meu Deus, abençoe esses nossos irmãos que ouvem esse áudio nesse momento, que assistem esse vídeo. Abençoe a mim. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Nos dê o direito de salvação. As criancinhas que nascerem nesse período serão predestinadas. Que a partir de hoje o Senhor nos considere como seus servos, ovelhas fiéis, para que a gente venha te servir em espírito e verdade, independente das circunstâncias, para que a gente venha morar na glória com o Senhor. Abençoe e salve todas as nossas famílias, aqueles que a gente tanto dobrou o joelho para poder morar na glória com o Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, encher o nosso coração com a tua unção, com a tua alegria, com o teu azeite, para poder a gente transbordar de alegria. E que o Espírito Santo de Deus seja sempre na nossa vida e que os anjos do Senhor nos proteja, nos guarde de todo mal. Esse foi mais um momento decisivo. Meu nome é Ubiratã, que o Senhor Jesus te abençoe.